Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, e me responde essa pergunta aí rapidão, sem pensar, tá? Você é fã da Leia? Você gosta do Black Swan? Eu sei que a maioria vai dizer que sim, porra, ela é brasileira, não é verdade? Mas existem outros que já vão dizer que não. Não, eles não sentem admiração pela Leia, não sentem nada pela Leia. E não dá pra tirar a razão dessas pessoas, porque não deu tempo da gente se apegar a ela. Eu acho incrível como a Leia surgiu de uma hora pra outra no K-pop e sumiu mais rápido ainda, cara. E o pior de tudo, ela conseguiu despertar a antipatia em muita gente que acompanha o K-pop com apenas 2 anos atuando como idol. E claro, não dá pra colocar toda a culpa em cima da Leia por isso. Pra começar, o Black Swan já começou morto a partir do momento em que a Remy, que era até então a líder da formação do grupo, a membro que mais repercutia em fancams, já debutou com um contrato prestes a se encerrar. Depois disso, as únicas 2 membros coreanas restantes, que eram a Judy e a Young-eun, saíram do grupo também, ou seja, destruindo qualquer vínculo do Black Swan com o povo coreano. E como a Leia era a membro mais popular até então fora da Ásia, por causa dos brasileiros, a responsabilidade de manter o grupo aceso, vivo, foi jogada totalmente em cima dela. E eu sinceramente acho, cara, que foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. E houve erros dos dois lados. Bom, a Leia estava lutando mentalmente, ela precisava de tratamento e tinha que sair do grupo. E o maior problema, ao meu ver pelo menos, é que ela não conseguiu ver que ela não era a única lutando e sentindo as coisas. E tipo, de acordo com o programa da Apple mais K-Pop Idols, a Leia chorou após um show onde a mãe da Fatou abraçou ela depois de vê-la chorar. Algumas pessoas acreditam que a Leia sentiu ciúmes da Fatou ter passado um tempo com sua mãe e ela não. Eu não sei se eu acredito nisso, até porque eu não posso provar nada. O problema é que esses problemas da Leia começaram a afetar o Black Swan, a prejudicar a formação do grupo, porque chegou num ponto em que a Leia não cooperava. Isso não necessariamente era proposital, ela simplesmente estava com problemas. Isso saiu no programa, ok? Não são palavras minhas. Ou seja, ao mesmo tempo em que dá pra entender a Leia, porque realmente você pode colocar na tua cabeça que você vai aguentar um trabalho e quando chega lá tu percebe que não é pra você, como também dá pra entender a Fatou, porque ela considerava protetora da Leia. A mãe da Fatou abraçou a Leia, porque basicamente a Fatou foi exposta em tudo isso. Muita gente desceu o bullying nela e tipo, também aconteceu o mesmo com a Leia. Só que como a Leia é brasileira e tem muito mais fãs que a Fatou ficou muito mais exposta. E isso porque a gente tem que lembrar que a mãe da Leia também começou a falar coisas sobre a Fatou, começou a compartilhar coisas sobre a Fatou. Então assim, a mãe da Fatou se preocupava com a Leia, ela se preocupava com a Leia. E isso aí acontece, daí a mãe da Leia vai lá e diz que a Fatou tá intimidando ela, então é complicado também, dá pra entender os dois lados. Vocês já vão entender essa história. Isso, claro, a gente tá colocando na possibilidade de não ter acontecido bullying. Por exemplo, a Dr. Music chegou a emitir um comunicado em 2021 sobre as acusações de bullying dentro do Black Swan, que segundo rumores, estaria sendo cometido contra a Leia pela Fatou. Uma fanbase da cantora revelou a situação a partir de relatos de pessoas íntimas à Leia. Fatou nasceu no Senegal e se mudou para Bélgica com a família quando ela ainda era pequena. A Leia é brasileira, então perceba, 2 membros estrangeiras tretando dentro do grupo de um grupo coreano. Detalhe, a própria Dr. Music afirmou o ocorrido dizendo que tivemos muitas conversas com os integrantes nos últimos dias e tanto a empresa quanto as integrantes admitiram que o incidente mais uma vez as fez perceber a importância uma da outra. Fatou e Leia também provaram por meio de atividades que sua amizade não mudou. Vários tipos de desacordo podem ocorrer na equipe quando várias pessoas trabalham juntas. Chamamos isso de disputa construtiva, declarou a empresa. Essas disputas construtivas entre as membros para aumentar a integridade não devem ficar presas em um quadro provocativo de bullying e promover a discórdia dentro da equipe. Só que não, a gente conseguia ver claramente nos vídeos do canal do Black Swan que o clima entre as duas não tava legal. Só que o que acontece, velho? A fanbase das duas começaram a ficar insanas, começaram a tretar uma com a outra e começaram a defender a sua idol, e foi aí que a coisa ficou em um nível desproporcional, porque como a Leia tinha muito mais fãs que a Fatou, os fãs brasileiros começaram a atacar a Fatou, e claro, os fãs da Fatou também fizeram o mesmo contra a Leia, contra os fãs da Leia. Só que, como a Leia tinha mais fãs, a coisa ficou desproporcional, e aí a empresa teve que pedir para que os ataques racistas e xenofóbicos parassem de ser disseminados nas redes sociais. Lumina, o nome do fandom, é um. Não é desejável que todos nós critiquemos uns aos outros. Além disso, se houver qualquer tipo de insulto às membros, famílias,
Fãs com palavras e ações racistas, pedimos sinceramente que vocês parem. Luminas, por favor, parem de continuar o debate. Em particular, a crítica de uma nacionalidade ou raça prejudica o propósito positivo que tínhamos quando criamos um grupo feminino global. E aí começaram os exposeds, né? Fizeram uma postagem com maior textão dizendo que a Leia, na verdade, era o problema de tudo aquilo, que ela não tinha talento, que já tinha passado por 4 formações diferentes e saído de todas elas. E a Yonghyun, que já tinha saído do grupo nessa época, foi lá e curtiu a postagem. Desceram um pau nela e ela apareceu no Twitter pra dar a opinião, dizendo: é patético te ver com raiva de coisas passadas que ninguém tá ligando mais, cuida da sua vida e para de ser intrometida, se sente inferior à vida que estou vivendo agora, só me bloquear no Instagram, mas o fato é que a partir daí, só ladeira abaixo. Black Swan foi ficando cada vez mais esquecido, até que a Dr. Music anuncia que ia entrar mais membros na formação para completar. A Leia entrou em hiatos com a informação de que ela estaria cuidando da saúde, só que ela nunca mais voltou pro Black Swan. Daí uma nova brasileira foi anunciada, ou seja, a Dr. Music estava praticamente anunciando que não dava mais, que a Leia seria trocada pela Gabi. E de fato aconteceu. Eu acho que as coisas poderiam sim ter sido resolvidas de uma outra forma. Eu sinto que a própria Leia poderia ter conduzido de uma maneira diferente. Ela teve algumas atitudes infantis e que demonstraram falta de maturidade na época dos acontecimentos. Por exemplo, na época a Leia compartilhou um stories no Instagram em que ela mesma usava um filtro de alteração de rosto e emoji dando de ombros assim, o que fez muitos internautas comentarem sobre a atitude da postagem dela, repreendendo por ela não demonstrar nenhum tipo de remorso ou responsabilidade. E isso é só uma das coisas, cara. Eu sinto que a Leia tava carregando muitos fãs e ela não amadureceu rápido o suficiente pra acompanhar esse tanto de gente que tava torcendo por ela, criando expectativa nela. Claro que a Fator também cometeu erro. O que se sabe é que existiu uma treta entre as duas e que, segundo a Dr. Music, elas estavam começando a entender a importância uma da outra, ou seja, dá a entender que houve uma relação ali, um conflito, uma treta muito grande entre as duas e que ambas tiveram culpa, que foi preciso da empresa pegar nas duas, na mãozinha das duas e fazer elas terem uma conversa ali, pra se entender. Mas a Leia poderia sim ter dito pros fãs pegarem leve, pra não passarem do ponto da crítica. E ela até chegou a fazer isso, só que ela fez muito pouco isso. Ela fez uma vez e olhe lá, ela acabou se omitindo. E no final ela saiu como vilã pra muita gente. É realmente uma pena que uma brasileira tenha ficado com esse status, né? Mesmo a gente sabendo que a verdadeira culpada por trás de tudo isso é a Dr. Music, que não soube administrar os membros do grupo dela. Fez muita cagada o tempo todo, não soube administrar. E é por isso que tudo isso aconteceu. Essa é a realidade. Mas independente de tudo isso, a gente agora sim tem que focar na Gabi, que tá lá no Black Swan. Ela é a brasileira que tá lá. Ela é linda, é muito talentosa. Nossa, é incrível. Tem cada vídeo dela assim em edit que você fica impressionado com o talento pra dança dela, com a beleza dela. Ela também canta bem, então é suporte pra ela. Sem contar que o Black Swan tá sim fazendo músicas muito legais. O problema é que elas não estão na hype, né? Numa SM da vida, numa YG. Porque se tivessem, elas com certeza já teriam muito mais repercussão. É uma pena, né? Debutar por uma empresa tão, né, questionável. Mas enfim, é só a minha opinião. O que você acha sobre isso? A Leia poderia ter agido de uma outra forma? Ou pra você foi a única maneira? Que não dava pra ter sido de uma outra forma? Comenta aí, é sério, a sua opinião é muito importante. Principalmente quando a gente tá falando de uma idol brasileira, né? Tudo a ver com a gente. Se você achou o tema do vídeo relevante, deixa o seu joinha, porque mostra o YouTube que ele tem que mostrar esse vídeo pra mais pessoas, que mais pessoas, mais brasileiros querem ver isso daqui. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar. É isso, até a próxima!